Olá, pessoal! Aqui quem fala é o Sérgio Santos e estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade. O objetivo é refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus, trazendo artigos científicos e livros que nos façam conectar esses ensinamentos com as pesquisas do mundo moderno. Para nós darmos início, façamos a nossa prece de abertura. Deus, Pai de amor e bondade, gratidão pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui para aprender, absorver essas energias de luz que vêm de mais alto e pela presença dos anjos mentores que nos guiam. Pedimos, Senhor, que possamos, de fato, colocar em prática tais ensinamentos em nossas vidas, sendo luz aonde formos. Que assim seja. Muito bem, e nós vamos fazer a leitura hoje do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, comentado por Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. E o tópico de hoje é o seguinte: Lucas, capítulo 11, versículo 1. Senhor, ensina-nos a orar. Na oração. A prece nos círculos do cristianismo caracteriza-se por gradação infinita em suas manifestações, porque existem crentes de todos os matizes nos vários cursos da fé. Os seguidores inquietos reclamam a realização de propósitos inconstantes. Os egoístas exigem a solução de caprichos inferiores. Os ignorantes do bem chegam a rogar o mal do próximo. Os tristes pedem a solidão com ociosidade. Os desesperados suplicam a morte. Inúmeros beneficiários do Evangelho imploram isso ou aquilo com alusão à boa marcha dos negócios que lhe interessam à vida física. Em suma, buscam a fuga, anelam somente a distância da dificuldade, do trabalho e da luta digna. Jesus suporta paciente todas as fileiras de candidatos do seu serviço, de sua iluminação, estendendo-lhes mãos benignas, tolerando-lhes as queixas descabidas e as lágrimas inaceitáveis. Todavia, quando aceita alguém no discipulado definitivo, algo acontece no íntimo da alma contemplada pelo Senhor. Cessam as rogativas ruidosas, acalmam-se os desejos tumultuários, converte-se a oração em trabalho edificante. O discípulo nada reclama, e o mestre, respondendo-lhes às orações, modifica-lhe a vontade todos os dias, alijando-lhe do pensamento os objetivos inferiores. O coração, unido a Jesus, é um servo alegre e silencioso. Disse-lhe o mestre: levanta-te e segue-me. E ele ergueu-se e seguiu. Que assim seja. Que passagem linda, né? O poder da oração. Hoje nós vamos conversar muito sobre oração. Nesse trecho do Evangelho, nessa reflexão de Emmanuel, ele nos traz o quão diversa é a oração no nosso círculo carnal, no nosso mundo. Pessoas pedem em prece a Deus, a Jesus, aos anjos, aos mentores, seja quem for, as mais diversas e variadas coisas que têm a ver, em sua grande maioria, com problemas passageiros, mundanos e materiais. Como disse Emmanuel, várias preces e rogativas até pedindo coisas ruins, como se Deus fosse capaz de escolher um filho dileto fazendo mal aos outros. Não seria Deus, dentro da sua definição de perfeição, amor e sabedoria. Portanto, quantas e quantas súplicas nós ainda fazemos de forma automática, inconsciente e instruída por nosso ego e não por nosso eu divino, por nossa alma. E aí? Se nós pararmos para refletir, o que nós andamos pedindo a Deus ultimamente? O que é que nós estamos rogando por? Uma bênção de dinheiro, de trabalho apenas? Uma
bênção de nos auxiliar apenas para a travessia de um momento de maior dificuldade, de alegria. Não que essas coisas não sejam importantes neste mundo, são sim, e Deus nos deixa o ensinamento através de Jesus, de darmos a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, nós precisamos sim vivenciar a Terra e todas essas experiências. O que Emmanuel nos chama a atenção é que quando nós estamos de fato com a alma conectada a Jesus, nós paramos com reclamações incabidas. Passamos a perceber que isso aqui é uma passagem muito curta do nosso espírito eterno, que nós estamos galgando experiências para nos tornarmos mais próximos a Deus. Ou seja, nós podemos pedir auxílio material para os nossos problemas que são passageiros e corriqueiros da vida, desde que nós façamos a nossa parte e hajamos em procedimento correto, para merecer. Faça a sua parte e o céu te ajudará, mas não podemos nos esquecer de pedir para a vida eterna, o que vai fazer diferença para nós sermos comunhão com Deus. Nós estamos pedindo para sermos melhores, pedindo coragem para suportar as provas da melhor forma. Nós estamos pedindo auxílio para a paciência, para a humildade, para o amor àqueles que nos fazem mal. Nós estamos pedindo por nossa humanidade e fazendo, acima de tudo, as ações corretas para que a nossa parte transforme o nosso ambiente, o nosso redor. E aí é o que Emmanuel nos ensina. A oração é muito mais poderosa e ampla do que nós podemos pensar somente nos círculos carnais. Nós temos o poder de ter o amparo de mais alto para a nossa ascensão. E quando essa comunhão acontece com Jesus, Ele automaticamente transforma todos os nossos desejos inferiores em coisas simples. Passamos a perceber que essas coisas não mais nos afetam como antes. E passamos a desejar e a orar por coisas da alma que nos elevam. Façamos a nossa parte neste caminho para que a nossa comunhão com Jesus faça a diferença no mundo. Tá bom? E para nós darmos continuidade nesse tema tão importante, tão bonito, nós vamos ler o nosso livro amado, Jesus no Lar, ditado por Neo Lúcio e psicografado por Chico Xavier. E hoje nós vamos ler o nosso último tópico do livro, o tópico 50, em oração. Na véspera da partida do Senhor Jesus, no rumo de Sidom, o culto do Evangelho na residência de Pedro revestiu-se de justificável melancolia. As atividades do estudo edificante prosseguiram, mas o trabalho da revelação, de algum modo, experimentaria interrupção natural. A leitura de comoventes páginas de Isaías foi levada a efeito por Mateus com visível emotividade. Entretanto, nessa noite de despedidas, ninguém formulou qualquer indagação. Intraduzível expectativa pairava no semblante de todos. O mestre, por si, absteve-se de qualquer comentário, mas, ao término da reunião, levantou os olhos lúcidos para o céu e suplicou fervorosamente: Pai, acende a tua divina luz em torno de todos aqueles que te olvidaram a bênção nas sombras da caminhada terrestre. Ampara os que se esqueceram de repartir o pão que lhes sobra na mesa farta. Ajuda aos que não se envergonham de ostentar felicidade ao lado da miséria e do infortúnio. Socorre os que não se lembram de agradecer aos benfeitores. Compadece-te daqueles que dormiram nos pesadelos do vício, transmitindo herança dolorosa aos que iniciam a jornada humana. Levanta os que olvidaram a obrigação de serviço ao próximo. Apieda-te do sábio que ocultou a inteligência entre as quatro paredes do paraíso doméstico. Desperta
os que sonham com o domínio do mundo, desconhecendo que a existência da carne é simples minuto entre o berço e o túmulo, à frente da eternidade. Ergue os que caíram vencidos pelo excesso de conforto material. Corrige os que espalham a tristeza e o pessimismo entre os semelhantes. Perdoa os que recusaram a oportunidade de pacificação e marcham disseminando a revolta e a indisciplina. Intervém a favor de todos os que acreditam detentores de fantasioso poder e supõem loucamente absorver-te o juízo, condenando os próprios irmãos. Acorda as almas distraídas, que envenenam o caminho dos outros com a agressão espiritual dos gestos intempestivos. Estende paternas mãos a todos os que olvidaram a sentença de morte renovadora da vida que a tua lei lhes gravou no corpo precário. Esclarece os que perderam nas trevas do ódio e da vingança, da ambição transviada e da impiedade fria e que se acreditam poderosos e livres quando não passam de escravos dignos de compaixão diante dos teus sublimes desígnios. Eles todos, Pai, são delinquentes que escapam aos tribunais da terra, mas estão assinalados por tua justiça soberana e perfeita, por delitos de esquecimento perante o infinito bem. A essa altura, interrompeu-se a rogativa singular. Quase todos os presentes, inclusive o próprio mestre, mostravam lágrimas aos olhos. No alto, a lua radiosa em plenilúdio divino, fazendo incidir seus raios sobre a modesta vivenda de Simão, parecia clamar, sem palavras, que muitos homens poderiam viver esquecidos do Supremo Senhor. Entretanto, o Pai de infinita bondade e perfeita justiça, amoroso e reto, continuaria velando. Que assim seja. Que prece maravilhosa. É uma oração que me faz relembrar a continuidade do Pai Nosso que Jesus nos ensinou. Jesus, antes mesmo de subir ao Calvário, em um evangelho especial na casa de Simão Pedro, em despedida daquele grupo, no qual ele compartilhou tantos ensinamentos, que seriam ali as sementes da continuação do Evangelho de Jesus Cristo no nosso mundo. Nessa despedida, nessa prece, Jesus nos ensina o quão Deus é perfeito, poderoso e bom, e que continua olhando por nós, apesar de todas as nossas fraquezas. De tantos delitos e faltas que Jesus elenca nesta prece, quantos nós já cometemos ou ainda estamos realizando nos dias atuais, nos esquecendo dessa verdade soberana? E Jesus ora pela humanidade. Jesus age pela humanidade. Antes dele realizar o maior ato de entrega, que um ser supremo, elevado, mais puro que esteve nessa terra, pôde fazer, que é entregar a sua vida pelos ensinamentos do caminho para Deus, ele faz uma oração. Então ele ora e age. Olha o ensinamento com base no Evangelho que nós acabamos de refletir. Como nós temos a capacidade de fato seguir a Deus para uma vida maior, para alcançarmos algo que transcende esses pequenos problemas e dores de cabeça ao qual tantas vezes nós damos tanta importância. Viver, mas saber como vivenciar cada situação. Dar um peso, considerando que temos a eternidade para a evolução. Que isso é 1 minuto entre o berço e o túmulo, como disse Jesus. Nós estamos aqui só de passagem e temos que fazer o nosso melhor uso, porque isso é um empréstimo de bênção divina para evoluirmos rapidamente, resgatando aquilo que temos que resgatar e agindo para o bem da melhor forma que pudermos. Oração. Saibamos então fazer as nossas preces pedindo
pelo nosso irmão, pelo nosso próximo, que as nossas ações sejam condizentes com o que oramos. Isso é difícil, né? Eu reconheço que muitas vezes nós oramos de coração até, por coisas que achamos tão importantes, mas que na prática muitas vezes ainda não conseguimos agir completamente naquele sentido. Que possamos então refletir mais e agir mais no sentido da vida eterna, em comunhão com Deus para essa elevação. Porque se nós fizermos um pouquinho a nossa parte, no nosso redor, no nosso trabalho, na nossa casa, colocando essas orações em prática no nosso dia a dia, nós já estaremos fazendo uma mudança vibracional enorme para essa regeneração do nosso mundo inteiro. Que assim seja. E para nós darmos continuidade, hoje nós trouxemos um artigo científico muito interessante sobre oração intercessória. E o título do artigo científico é o seguinte: o efeito da oração intercessória na cura de feridas em primatas não humanos. Esse artigo científico ele foi publicado no Journal, que tem como título Alternative Therapies in Health and Medicine, o que quer dizer terapias alternativas em saúde e medicina, pela autora Karen Lesniak. Bem, esse artigo é muito interessante porque existem diversos estudos científicos, inclusive randomizados, duplos cegos, ou seja, em que ninguém conhecia qual grupo que era, e a gente tinha ali uma análise cega, né, sem ninguém saber, e analisando só os resultados, comprovando que a prece, tanto a prece, né, por nós mesmos, por aqueles que amamos, quanto a prece intercessória à distância, por outros, gera efeitos benéficos na saúde, inclusive na cura do corpo físico, de machucados, feridas, cirurgias, internações hospitalares e etc. Isso já tem muitos estudos. E esse estudo científico, ele vem nos trazendo algo que é muito interessante, que é uma justificativa do efeito placebo, que é a nossa intenção humana de curar e isso gerar um benefício para a pessoa que está sendo curada. Então, quando se faz com animais, você não tem como ter efeito placebo, né? Não tem como ter esse efeito que exclui uma série de interferências que é do ser humano. E aí o que eles fizeram? Pegaram uma série de animais, primatas, tá? Que são galgo, né? São animais que não são aqui do nosso país, mas que são primatas e eles se lutam, machucam entre si, né? Quando novinhos ainda também. E eles pegaram esses animais machucados na natureza pelas lutas entre si, separaram em grupos, medindo aí o tamanho de feridas, machucados, separaram em grupos. Todos os dois grupos receberam um medicamento, né, para ajudar nas feridas, porque não deixariam os animais sofrerem. Mas um dos grupos recebeu, além do medicamento, que esse aqui recebeu também oração à distância, desde o início do tratamento até o final. E o que aconteceu nos resultados finais? O grupo que recebeu a oração, para além do medicamento, teve uma cicatrização das feridas muito mais rápida, um aumento dos níveis sanguíneos de células de defesa do organismo e uma melhora do perfil hematológico do sangue como um todo. Ou seja, diversos parâmetros associados à saúde e ao bem-estar desses primatas animais foram melhorados com relação ao grupo controle que somente recebeu o medicamento sem a prece. Olha que interessante. A prece que nós fazemos de coração, ela tem um efeito fantástico que está sendo cada vez mais corroborado pela ciência. Isso é muito claro. E nesse artigo vemos que até mesmo podemos interceder pelos animais. Quem dirá por nós, pelos que amamos, pela humanidade? Que a nossa prece seja mais conectada a Deus para essa nossa elevação ser cada vez maior, regenerando o nosso planeta. Que assim seja. Senhor Deus de bondade, gratidão por este Evangelho e esses ensinamentos tão puros e lindos que nos fazem perceber a grandeza que temos como destino na comunhão contigo. Senhor Deus, pedimos a Tua luz para que sejamos capazes de perceber nas pequenas coisas essas
capacidade de nos elevarmos, deixando para trás, com o auxílio do Mestre Jesus, os desejos inferiores e orações menos dignas, para que assim possamos fazer o bem, levando o amor aonde formos. Que assim seja. Gratidão pela oportunidade de conversarmos. Namastê e até a próxima.